E aí ela comentou naquele vídeo ali, ela falou ali meio que bem en passant, que ela havia sido reaça antes de ser progressista, antes de passar a se preocupar com certas pautas, sabe, sociais e políticas. O vídeo do Henry Bugalho com a Carolina Arcari começa lamentando que a Tertuliana Lustosa esteja entre os mais vendidos da Amazon. Eu não li o livro, eu presumo que eles também não leram, mas isso já incomoda, né? A própria existência de um livro, de uma mulher trans, de uma pessoa subversiva, uma pessoa que quer mudar drasticamente os valores da nossa sociedade opressora, patriarcal e violenta, e uma pessoa que é vítima, né? Uma vítima direta dessa violência, uma pessoa que está num grupo que recebe muita violência dessa sociedade. Essa pessoa com o livro entre os mais vendidos da Amazon incomoda. E é engraçado, né, que essa pessoa reivindica ainda ser de esquerda, né? Perde a carteirinha de esquerda, ela vai dizer que é jogada para a direita quando ela fala algumas verdades supostamente científicas que ela possui. O linguajar é todo da direita, né? Chegada da agenda transativista, contra a teoria queer, criticando a cultura woke, tudo coisa que a direita constrói dentro de uma indústria cultural de demonização da esquerda. Mas ela ainda quer alguma carteirinha hipotética de esquerda, né? Sabe-se lá por quê. E ela vai dizer que os termos homem e mulher se tornam polissêmicos e que passa a existir um certo policiamento sobre esses termos. Como se o policiamento sobre termos não fosse algo da nossa cultura, né? A gente não pode falar aquele palavrão, não pode falar sobre aquele assunto. Na verdade, se a gente for ver os vídeos do Henry sobre esse assunto, né, os próprios vídeos sobre a Tertuliana Lustosa já são vídeos de policiamento, né? A gente tem que ter um policiamento moral das universidades para não deixar que certas coisas que ferem certo tipo de moral burguesa, que a gente chama de pudor, né? A gente chama de pudor. Se algo fere o pudor, esse algo precisa ser execrado da nossa sociedade. E o pudor, gente, o pudor é um conceito, tá, que ele não está focado no consentimento dos indivíduos, ele não está focado no sofrimento psíquico, no bem ou no mal-estar que os indivíduos estão a partir de certos atos. Ele está focado numa ideia, né, numa ideia intangível, num idealismo, então, e esse idealismo, você traz esse idealismo enquanto valor e você tem isso ferido, você tem, feriu o meu pudor, né? Então eu tenho a expectativa de que as pessoas se comportem de tal jeito, em tal lugar, e daí feriu essa expectativa. Se me pedirem, tá, mas causou algum dano a alguma pessoa, né? Alguém foi violentado, alguém foi violado com esse ato, né? Então você não tem uma resposta, você não tem uma resposta material, você não tem algo material para dar para a pessoa, tá? E aqui, inclusive, tá o sofrimento real de uma pessoa, exceto o sofrimento de uma pessoa que sofreu porque teve o pudor, né? Que é esse idealismo, teve o pudor violado, exceto esse sofrimento, o sofrimento também é algo que se pode chamar de material aqui, tá? E essa polissemia, ela tem base material, ela tem a base material e biológica no fato de que homem e mulher não são duas coisas estanques que simplesmente as únicas coisas que existem na natureza. A existência das pessoas intersexos são a base material da polissemia desses termos, mas existe uma base psicológica, tá? E o psicológico é construído pela materialidade também, pela biologia e pela materialidade da cultura, tá? Pela materialidade da biologia, pela materialidade da cultura, e esses psicológicos que se apresentam como fatos, que se apresentam como existências concretas, eles não se identificam muitas vezes com o gênero aos quais lhe é atribuído, não se identificam com o sexo aos quais lhes são atribuídos. Então é negacionismo científico negar a existência e a necessidade da polissemia entre termos homem e mulher. Você precisa literalmente pegar uma parcela da população e falar: não os reconheço como tal, não importa o sofrimento que isso vai gerar, não importa que vocês são objetificados, não importa que vocês são humilhados, não importa o que aconteça entre vocês, eu não os reconheço como tal. Eu coloco vocês aqui e foda-se. E daí o que ela vai trazer? Qual que é a carteirada que ela vai trazer? Políticas públicas. Eu trabalho com políticas públicas e lá precisa ter uma objetividade. Eu preciso saber exatamente o que é um menino, uma menina, um homem, uma mulher. Preciso lidar com isso para ter um manejamento sobre o que é violência sexual. E daí o que ela não explica pra gente é por quê? Por que não posso falar de mulher trans, por exemplo? Aonde que mulher trans atrapalha? Quando você ouve falar de mulher trans, você já sabe que tem ali uma materialidade e você vai precisar encarar essa materialidade. Se você ouve falar de homens trans, você sabe o que é isso. Então, aonde que isso vai atrapalhar o seu... Não ficou claro em momento algum. Ela vai dizer que existem políticas públicas e que atrapalha muito, né? Olha, talvez, tá?
com o quão imbecil é a nossa burocratização estatal, talvez, né, até tenha algum tipo de burocracia, algum tipo de falta de noção de alguns servidores que não vão saber adentrar, e isso torna um pouquinho mais complexo o sistema, mas nada que, né, uns programadores, uma galera ali, meia dúzia de profissional não resolva, né? Vamos ser sinceros. Não tenho mais como combater violência contra crianças e adolescentes por causa das pessoas trans. Ela tá tentando empurrar essa tese pra cima de você. É a verdade que, como ela mesma comenta no vídeo, a imensa maioria dos abusadores são homens. E sabe o que eu acho interessante? Eu tô tentando pesquisar e eu não tô achando. Eu quero saber o quanto por cento dos abusos sexuais que existem na nossa sociedade são cometidos por mulheres trans. E o quanto por cento são cometidos por homens trans? Eu queria muito saber os dados da porcentagem pra gente entender, porque é isso, né? É isso. A gente tá falando de um tópico onde o que a gente mais tem são homens cis abusando de mulheres e todo o resto, inclusive de homens cis, inclusive de crianças e adolescentes, tá? Homens cis, inclusive dentro da família, tá? A maior parte desses abusos ocorrem dentro da família por pai, padrasto, tio. Ela mesma cita isso no vídeo, só que isso é uma, né, é uma pincelada do vídeo, mas não é isso que importa. O que importa é que as pessoas trans estão atrapalhando as políticas públicas e ela quer que você acredite nisso, e tem gente aplaudindo e dando palco. Ou gente silenciando também, né, porque, enfim, a nossa luta não é essa, né, a nossa luta não é essa. A luta da esquerda não pode ser essa. Senão a gente vira identitário, senão a gente vira pós-moderno chato. Ela vai dizer que se ela atende uma menina, esse atendimento vai ser a partir do sexo biológico dela. Ela só não diz por que, né, se essa menina se reconhece como homem trans, o que isso atrapalha, né? Ela, tá, você é um homem trans, tá, beleza, então, agora eu entendi que você, né, nasceu de tal forma, você se vê dessa maneira, você tem tal identidade, você quer ser respeitada por isso, você quer isso, você quer aquilo, então eu entendi, é muito simples, é uma questão tão simples que eu não tô entendendo. Qual que é o problema? Você entende que é a carteirada? Eu sou uma pessoa que trabalha com políticas públicas. Eu estou aqui toda bonitinha, toda arrumadinha com meu namoradinho que é influencer, que é, ai, nossa, fodão e bababá. E eu estou aqui dando uma carteirada. Eu estou dizendo que o meu trabalho é atrapalhado pelas pessoas trans. A maior parte, eu reconheço que a maior parte dos abusadores são homens. Mas eu não vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu não vou fazer um vídeo falando sobre quanto que as pessoas trans estão abusando para colocar, né, para colocar as coisas lado a lado, quanto que uma mulher trans está abusando, está estuprando por aí, quanto que um homem cis está estuprando por aí, pra gente colocar as coisas lado a lado, pra gente ter uma proporção minimamente honesta do que tá acontecendo. E eu não achei, tá? Eu não achei os dados. Inclusive, pode ser eu que não sei pesquisar direito, tá? Pode ser eu, mas assim, é mais fácil, né? Você vai falar de violência masculina, é mais fácil se achar matérias e artigos sobre, os homens também são violentados, os homens também são violentados, os homens também, do que os homens violentam, tá? É mais difícil achar esses dados, tá? Então eu não achei nenhuma estatística sobre o quão representativa é a violência sexual perpetrada por mulheres trans. Quem tiver esse dado, por favor, me passe, que eu quero fazer reflexão sobre isso. Padrasto, tio e avô, basicamente, é quem tá abusando bastante por aí, mas, né, a família tradicional brasileira tem que ficar intacta, tá? Tem que ficar intacta, a gente não pode falar contra a família, não pode falar sobre esse patriarcado que vê a mulher como posse, que inclusive gera discussões sobre monogamia, não monogamia. Também você vira a esquerda chata, identitária, lacradora, pé no saco. Ela chega até a audácia de falar a perspectiva biológica. Não é ela interpretando as coisas, dando então uma visão biologizante e errada, equivocada e desonesta. É ela simplesmente falando a perspectiva biológica. Eu tô sempre batendo na tecla, fujam de quem te diz. Não sou eu que penso assim, é a Bíblia, é não sei o que, é a biologia, é a natureza. Isso está em Aristóteles, tá? Leia o comecinho da política de Aristóteles, ele já vai usar a natureza para defender um monte de atrocidade, inclusive para defender a superioridade do homem sobre a mulher, né? Mudou a defesa, né? Não é mais a superioridade do homem sobre a mulher, é a superioridade das pessoas cis sobre as pessoas trans, mas o argumento é aristotélico, tá? O argumento é aristotélico. E não é a parte boa de Aristóteles, é a parte que todos os aristotélicos vão dar aquela driblada, vão ter vergonha de comentar, ou vão falar, não, mas olha, isso aqui não importa, vamos para essa parte que realmente tem coisa boa em Aristóteles, tá? Não tô aqui falando pra você
não lê Aristóteles nem nada, mas é a parte ruim de Aristóteles. E é engraçado que, ao mesmo tempo, né, que ela critica identitarismo, blá blá blá, ela também usa, muitas vezes, do próprio elemento daquilo que ela está criticando, né? Chamando, porque esquerdomacho. Agora, se você vai defender a Tertuliana, etc., você é esquerdomacho, tá? E ela diz textualmente, não reconheço identidade de gênero. Vai usar até linguagem marxista. Ser mulher parte da sua materialidade. E será que você vai engolir? Será que tem marxista engolindo? E vai ter todo esse espantalho, né? Eu me identifico com mulher, logo eu sou uma mulher. E por último, ela tem a audácia de citar a Geise Arruda, tá? A audácia de citar a Geise Arruda, que é uma mulher que há vários anos atrás viralizou porque ela foi de vestido curtinho para a universidade e a galera ficou incomodada, né? Ficou incomodada porque patriarcado, porque ela era piranha, porque mulheres incomodadas porque estava provocando os maridos dela, toda a questão da monogamia, toda uma série de valores patriarcais. E ela vai dizer que se fosse uma mulher cis fazendo aquela tipo de performance, estaria com escolta policial. Como se realmente, né, se fosse uma mulher ali, faria alguma diferença, não estaria, como se fosse a coisa no mesmo ambiente, né? Você sabe muito bem que a performance da Tertuliana Lustosa ocorreu num ambiente bem progressista, bem esquerda, que chame de esquerda cirandeira, chame o que você quiser, ocorreu num ambiente progressista de uma federal, tá? De gente que estava falando sobre uma série de temas. No caso Geise Arruda, ocorreu em outro ambiente completamente diferente e foi assim, foi a macharada dando hate em mulher por ser livre. Inclusive, aconteceu algo muito parecido com a Geise Arruda, né? Porque se a Tertuliana Lustosa tá com um livro na Amazon, a Geise Arruda ganhou popularidade, chegou a pousar pra revista, chegou a ganhar bastante dinheiro com isso e hoje, não sei o que aconteceu com ela, assim, mas é uma pessoa que se tornou até uma subcelebridade, teve um público, enfim, perfeitamente, tá? Perfeito, totalmente aceitável na nossa sociedade. A gente aceitou a Geise Arruda, tá? A gente ficou com raiva das pessoas que fizeram o bullying dela, tá? E você precisa entender que esse bullying é patriarcal, tá? Não tem nada a ver com pessoas trans. Esse bullying que a Geise Arruda sofreu, inclusive, foi antes dessa questão trans tá tão em evidência na boca do povo, tá? Então, assim, foi bastante desonesto, né, gente? Foi bastante desonesto e fica difícil. Fica difícil. Não sei nem o que eu vou dizer pra vocês. Mas, né, se quiserem continuar comprando esse discurso de feminismo radical trans excludente, tá? Que pra mim é uma vergonha, mas, né, fica aí as ferramentas para vocês pensarem melhor sobre o assunto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.